Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação de dia 12 de abril. Eu gostaria de ler de novo em Provérbios, capítulo 17, o verso 13. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Nós vimos ontem o que aconteceu com o rei Saul e com Davi, que se tornou rei de Israel. E hoje eu gostaria de falar sobre Judas Iscariotes. Um exemplo, um dos maiores exemplos na Bíblia, inclusive, de alguém que pagou o bem com o mal. E eu gostaria então de ler um texto de Davi, porque muito do que aconteceu com Jesus é descrito, inclusive, no livro de Salmos de Davi. O Salmo 35, verso 12, diz o seguinte: pagam-me o bem com o mal, estou desesperado. É o Davi falando que as pessoas pagavam o bem com o mal, e ele estava realmente desesperado, como ele vai dizer também no Salmo 55, 12 a 14. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Não existe coisa pior do que ser traído pelo seu amigo. Ou não existe coisa pior quando você trai o seu amigo. O Davi está desesperado, por quê? Porque a pessoa que estava lhe causando grande dano, grande mal, era o seu amigo, com quem ele ia à casa do Senhor junto, né? Você já deve ter feito muito disso, cantado com alguém, participado de reuniões de jovens, de adolescentes, mesmo quando você era criança com alguém. Você cresce com aquela pessoa na igreja ou então na escola, e um dia aquela pessoa vai trair aquela amizade. É o que aconteceu com Davi. E foi também o que aconteceu com Jesus. É interessante que Jesus vai tratar os seus discípulos da mesma forma que Davi está tratando o seu amigo aqui, que vai então traí-lo. Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, ele vai escolher todo mundo da mesma forma. Inclusive, você vai encontrar uma lista em Lucas, capítulo 6, 12 e 16. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu os seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos, ou seja, enviados, missionários. São esses seus nomes. Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então você vai encontrar 2 Simões, 2 Tiagos e 2 Judas. Um filho de Tiago, de um certo homem chamado Tiago, e aquele que era de Iscariotes, que era inclusive aquele que vinha da Judeia, que vinha do sul do país. O traidor. Está escrito aqui no livro de Lucas, que foi escrito inclusive depois, né? Eles não sabiam antes que seria ele o traidor. Jesus sabia. Mesmo sabendo, Jesus escolhe esse homem. Inclusive você pode perceber que a maior parte do tempo, todos esses discípulos que se tornariam apóstolos vão ouvir ensinamentos de Cristo, os mesmos ensinamentos. Certos momentos do ministério de Jesus levou consigo somente João, Tiago, seu irmão, Pedro. Então havia aquele círculo mais íntimo, mas a maior parte do tempo essas pessoas estão ouvindo, todos ouvindo o mesmo discurso de Cristo, vendo os mesmos milagres. Então Jesus está indo à igreja, indo ao templo com o seu amigo que vai traí-lo um dia. Mateus 26, 14 e 16 está escrito: então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Está bem escrito aqui, trair. Existe uma série de histórias onde as pessoas tentam explicar a decisão do Judas de trair Jesus, não como uma traição, mas porque ele se enganou. Ele pensou em estar livrando Jesus ao pessoal do templo e aos religiosos de Jerusalém, para que Jesus manifestasse o seu poder e a sua autoridade. Mas o texto é bem claro, ele traiu Jesus. E João, no capítulo 6, vai dizer que um dos que estavam com Jesus era um inimigo, era um espião, era um demônio, né, que é a palavra que ele vai utilizar. É um inimigo. Então, este homem que participou da vida de Jesus, do ministério de Jesus, vai traí-lo um dia.
Agora, quais são as consequências para este homem? Mateus 27, 3 a 5, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas. Então, vai perder o dinheiro? As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Quem nos importa? Retrucaram ele. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Olha o que diz Provérbios, capítulo 17, 13. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. É uma história muito trágica, não é? E triste, que eu gostaria de terminar com Atos 1, 18, 19. Quando Pedro vai então pregar, ele vai dizer, quando vão convocar uma assembleia do povo para poder escolher um outro apóstolo para ficar no lugar do Judas, o texto diz o seguinte, o texto de Lucas em Atos 1, ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome de Aceldama, que significa campo de sangue. Olha o resultado daquela traição. Ontem eu terminei, não sei se foi em português, a reunião dizendo: o mal nunca produz nada de bom. E a gente pode também terminar essa meditação dizendo: o mal nunca produzirá algo bom. Que Deus tenha misericórdia de nós.